Eu sei que quando o assunto é falar de Jujutsu Kaisen, eu tô bem atrasado. Mas calma, a gente vai correr atrás do prejuízo, vamos correr atrás do tempo perdido. Vamos aqui nesse vídeo conversar sobre o segundo episódio da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, que foi lançado 2 episódios de uma vez, e eu sei que eu tô atrasado, já deveria ter falado da resenha sobre o segundo episódio. A resenha sobre o primeiro episódio saiu há pouco tempo no canal, mas calma, tamo voltando. Vamos devagarinho que a gente consegue, beleza? Salve rapaziada, beleza? Tô merecendo na voz, tamo junto a nós, sejam todos muito bem-vindos, chega, se inscreve nesse canal, deixa seu like, tá? Pra poder me ajudar, fortalecer, vamos crescer esse canal, beleza? O que acontece? Temos aí a terceira temporada, episódio 2. O episódio 2 começa dali exatamente de onde parou o primeiro episódio, né? Que é a luta do Naoya com o Chozo. Cara, assim, sensacional. Mas eu confesso, rapaziada, que desde a segunda temporada, do final da segunda temporada ali e tal, eu já gostava do Chozo. E nessa temporada eu tô gostando ainda mais dele, sabe? Pra mim ele tem sido um personagem que tem me chamado bastante atenção. A forma que ele tá sendo desenvolvido, trabalhado, né? Como a gente tá vendo mais dele nessa terceira temporada, eu tô gostando, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que lê o mangá, então não sei o que acontece com ele no futuro. Mas não quero saber também, não quero spoiler, tá? Eu já tenho spoiler suficiente dessa obra, já sei como acaba, infelizmente. Se bem que eu não gosto de como termina, mas enfim, vamos que vamos, não foi eu que escrevi. Se eu pudesse comprar a obra e reescrever, com certeza eu faria, tá? Mas aí, vamos lá. Um personagem também que tá me chamando bastante atenção nessa temporada é o Naoya, cara. É muito errado gostar dele? Assim, só gostar, sabe? Eu acho ele um personagem desgraçado, bem desgraçado mesmo, pra não falar outra palavra, pra esse vídeo não ser derrubado. E talvez crianças assistam esse vídeo, mas, cara, que personagem desgraçado, velho. Mas ele é interessante, é interessante. Na luta dele contra o Chozo, assim, né, ele todo o A de superioridade, que a habilidade dele é o 24 quadro... 24... Porra, isso aqui é difícil, hein? 24 quadros por segundo. A mesma habilidade que o pai dele, né, Naobito Zenin, tinha antes de falecer. E a gente vê um pouco dessa habilidade na luta contra o Dagon e contra o jogo, né? E, enfim, o Naoya também tem a mesma habilidade, né? E aí, cara, ele é muito incrível, ele é maneiro, e ele tem aquele ar de superioridade ali, ele acha que ele vai ganhar do Chozo e tal, tudo mais. Quando o episódio vai se desenvolvendo, parece, porque o Chozo apanha. Uma hora Naoya bate, outra hora o Chozo apanha, cara, incrível. Mas, cara, o que acontece? O Chozo, ele começa a pensar o que ele pode fazer. O que ele faz? Ele usa fluxo da escama sanguínea. Eu acho que é esse a habilidade. Me perdoa se não for. Mas calma, vamos lá. E aí ele usa o fluxo da habilidade, o fluxo sanguíneo, para poder ampliar a visão e tentar acompanhar o movimento do Naoya. Por um breve segundo, quase que ele consegue. Mas o Naoya tá em outro patamar na questão de velocidade, né? Porque não é só velocidade, não consigo explicar. É velocidade, vamos resumir isso. Eu não vou ficar entrando em física, quântica, termos técnicos, não quero. Mas o que acontece? O Chozo, ele vai tentando observar, e aí o Naoya, pra finalizar com tudo, dá uma facada no Chozo. Eu achei muita sacanagem. Jogou baixo, jogou sujo, né? Acho que essa é a característica desse personagem, jogar sujo. E ele ainda fala, né? E pelo que parece, ele admira muito o Toji Fushiguro, né? Que as pessoas reclamavam que o Toji não tinha energia amaldiçoada e usava arma. Mas os feiticeiros também usam arma, mesmo tendo energia amaldiçoada. E ele se questiona por que as pessoas falavam mal do Toji, sendo que todo mundo usa arma, mesmo tendo energia amaldiçoada, né? Chozo toma facada, joga muito sangue pelo chão, e eu acho muito sensacional essa cena, cara, porque o Chozo tá ali jorrando sangue, e o Naoya não tá percebendo o que tá acontecendo. O Naoya só percebe a supernova quando o sangue já tá correndo atrás dele, e é muito bem feita a animação. Vamos falar uma parte técnica, né, falar um pouco da parte técnica, que tipo assim, essa terceira temporada, ela chegou no nível de qualidade que, porra, quando saiu o trailer, eu fiz um vídeo, que era falando aqui, que eu não achei legal, eu achei que tava feia a animação. Mas caraca, quando você assiste o episódio, o anime, mano, que qualidade primorosa, absurda. E aí o Chozo vai e acerta o Naoya com a supernova, o Naoya é derrotado, começa a passar mal, né? E o que acontece? Quando o Chozo se aproxima dele, né, vai falando ali, aparece nada mais nada menos que Yuta. Yuta chega, dá-lhe uma lapada, dá uma lapada seca no Chozo, o Chozo cai. O Yuta conversa com o Naoya dizendo que pode curar ele, porque o Yuta tem a energia reversão de feitiço.
E ele pede pro Naoya contar aos superiores que o Itadori foi morto. Enfim, o episódio corta pra parte que o Itadori tá deitado no chão, ele acorda, né, porque o Yuta matou, entre algumas aspas, matou e curou, né, matou e reviveu, coitado. Uma coisa que a gente tem que observar é que o episódio abre com a aparição de Ryomen Sukuna, que sentiu a morte de Yuji Itadori, né. É um detalhe, temos aí um detalhe, primeira aparição do Rei das Maldições. Queria que aparecesse e fosse honrado. Mas o que acontece? Eles conversam, Yuta e Itadori conversam, e logo aparece o Megumi também pra conversar, e o Megumi diz que o Itadori precisa continuar lutando, porque ele precisa do poder do Itadori emprestado, porque como o Suguru Geto tá ali fazendo as maldições, né, o jogo do abate, realizando o jogo do abate, migração e extinção, a irmã do Megumi foi afetada. E ele precisa dar um jeito de tentar proteger a irmã, né? E ele fala que o Itadori precisa continuar lutando. E de fato, né? O Itadori é o prota, né? Ele tem que continuar avançando. E aí, nesse embate e tal, tudo mais, quem aparece novamente? Opa, ele mesmo, o Chozo aparece novamente. Porque eles dizem que não sabe, porque o plano deles é encontrar o Tengen. E o Chozo diz que ele sabe como chegar lá. E o mais engraçado, né? Tipo, eles se reúnem ali e decidem ir. E aí eles vão lá para o esconderijo na escola de Jutsu e a Maki tá lá, cara. A Maki aparece, ela tá com as cicatrizes, né? Eu vi algumas pessoas reclamando da cicatriz da Maki e tudo mais. Bom, ela realmente fica com esse visual no mangá. Eu já vi isso, essa parte eu já vi. Que ela fica com as cicatrizes. Eu achei bem da hora, cara. Achei o visual dela bem legal. Não achei ruim, não acho que tem um motivo para reclamação. Tá com visual interessante a personagem. E ela foi atingida pelo jogo. Lá na segunda temporada, né, pela chama dele, ele queimou ela. Mas a restrição celestial que ela possui, talvez tenha sido isso que ajudou ela a continuar viva, né? Enquanto outros personagens sofreram lesões muito maiores. O próprio Naobito Zenin provavelmente morreu por conta disso. E o Nanami também ficou muito enfraquecido para depois lutar contra o Mahito por conta das queimaduras do jogo. E a Maki, ela se manteve firme, se manteve de pé. E eles perguntam quem é o Chozo, né? A Maki ou a Yuki pergunta quem é o Chozo. A Yuki, que tá dentro da sala também, cara, eu sei muito pouco dessa personagem, muito pouco. Ela é muito enigmática pra mim, confesso. E aí o Itadori responde, vamos pensar nele como meu irmão mais velho. E o engraçado desse personagem, né, o Chozo, ele fica contente porque o Itadori chama ele de irmão, sabe? Ele só quer ser chamado de irmão, e isso é muito legal, essa parte, esse laço, né? Eles seguem porque o objetivo é encontrar Mestre Tengen, né? Que é o pilar do mundo Jujutsu, né? Nesse universo. E eles vão e o Chozo diz que sabe, porque ele meio que tem a conexão com os fetos, as pinturas da morte, né? Por falar os fetos amaldiçoados. As pinturas da morte, que são os irmãos dele. E aí ele consegue sentir aonde que eles estão. E o Chozo guia o caminho. Eles chegam lá. Cara, uma coisa bem legal, um detalhe bem importante aqui, é que eles passam pelo mesmo local onde foi lá no Jujutsu Kaisen 0? Não. Segunda temporada, os primeiros episódios de Jujutsu Kaisen. Não, 0 não, errei. Os primeiros episódios de Jujutsu Kaisen contam a história lá atrás de Satoru Gojo e Suguru Geto. Lá atrás, quando eles estavam escoltando a Amanai, que é a receptáculo do plasma estelar, que ia fazer a assimilação com o Mestre Tengen. E aí, o que acontece? Tem a marca no chão. Cara, que detalhe, cara. Que detalhe. Que detalhe incrível. A marca de sangue no chão, né? De quando Toji Fushiguro dá um tiro na cabeça. Porra. Uma pedrada na cabeça da Amanai. Porque era esse o contrato, né? Eles não queriam que a assimilação fosse feita. E a assimilação, de fato, não foi realizada. Tanto que mais pra frente, quando eles passam dessa mancha de sangue no chão, eles encontram o Mestre Tengen e Mestre Tengen explica nesse episódio. Não, é só no próximo. Já tô avançando o episódio, ó. Já tô entrando no episódio 3, mas vamos ficar por aqui. E aí, Mestre Tengen se revela. A Yuki diz que... A Yuki fala que provavelmente Mestre Tengen não se revela porque tá rejeitando ela. Cara, essa personagem, pra mim, ela é muito enigmática. Por que Mestre Tengen tá rejeitando ela? Por que... Ou foi só eu que deixei passar despercebido, sou muito burro, e não peguei os detalhes sobre essa personagem? Porque, basicamente, pra mim, eu não sei. O que ela faz, quais são as habilidades dela, quem é ela, de onde ela veio, o que ela come, onde ela dorme, onde ela vive. Tudo isso no Globo Repórter. Eu não sei, eu sei muito pouco sobre essa personagem. E aí, Mestre Tengen se revela.
E, de fato, o que ela fala acontece, porque Mestre Tengen cita os descendentes de Michizane, eu acho que é isso, Shigaraki, sei lá, que é o Yuta, o pessoal do clã Zenin, que é a Maki, e o Megumi, o receptáculo de Sukuna. Eu acho que é só isso, né? E Mestre Tengen ignora. E o feto e a pintura da morte, que é o Chozo. E a Mestre Tengen ignora totalmente a Yuki. Eu queria muito saber mais sobre esse personagem. Se você souber, não me conta. Não quero spoiler, tá? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Cara, que episódio sensacional. Achei maneiro a aparição de Mestre Tengen. Eles vão lá atrás de Mestre Tengen pra poder querer resposta, né? Querer saber como é que liberta Satoru Gojo, o que é o jogo da Bate, o que tá acontecendo no mundo de Jujutsu. Bom, resposta que todos nós queremos, mas no episódio 3 já começamos a ter algumas respostas. Eu vou ficando por aqui, já vou gravar a resenha do episódio 3 já, pra gente ficar igualadinho. Pra quinta-feira que vem, quando sair o episódio, a gente já tá no nível. Saiu o episódio 4, a gente já vai fazer resenha do episódio 4. Não quero ficar atrasado, beleza? Vou ficando por aqui, tô nesse Cindy na Voz, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Tamo junto, é nóis. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu fui.